Vamos levantar e a Deus em oração. Então, porque nós devemos nos arrepender, nós devemos voltar ao Senhor. Arrepender do passado, arrepender do mal. E agora fomos justificados, não há mais condenação, não há mais julgamento. Então devemos orar. Vimos a palavra que Deus julga a todos. Ele toma e marca tudo quanto nós estamos a fazer. E tudo quanto fazemos com nossas vidas estão marcados diante de Deus e será lido naquele dia. E aquilo que nós estamos a fazer. Então nós ouvimos hoje. Deus já observar o justo e também o injusto. E viu aquilo que eles andaram a fazer. Mas Enoque, ele andou com Deus. Ele andou na vida de justiça. Enquanto outras pessoas viviam no pecado. Alguns deles não estavam mais com consciência acerca de Deus e do caminho que estão a andar. Então o Senhor é quem nos criou. E Deus está a marcar o recorde daquilo que nós estamos a fazer. Ora para a tua vida e não permita que vai morrer e depois sem a salvação. Porque Deus conhece todas as coisas acerca de ti. Tudo quanto Enoque fez era conhecido diante de Deus. E nada estava escondido. Então assim também os nossos também são marcados perante o Senhor. Deus está a tomar a marca de tudo quanto estamos a fazer. O dia do julgamento virá. Então, o Nínive ouviu a pregação de Jonas, declarando que há julgamento que virá. Porque eles estavam tão deludidos no meio do pecado e da maldade. Mas a Bíblia diz, o julgamento começa pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que estão desobedientes à palavra de Deus? De todos os pecadores, já lá a marcação de tudo quanto estão a fazer. Então devemos orar. O povo de Nínive, desde reis até os mais pequenos, arrependeram dos seus pecados. Então os homens acreditaram na pregação de Jonas. Entregaram-se completamente. Então Deus está a te chamar a atenção acerca do estilo de vida que está a andar. Os teus comportamentos, atitudes. Deus vai julgar os segredos do homem. Os segredos do homem serão julgados, bons ou maus. E esse rei não queria jogar com a hipocrisia. E alguns estão a usar e basear na hipocrisia diante de Deus. Deus quer que aquele que acredita nele possa manifestar a justiça e a santidade, a purificação, em qualquer lugar onde nós nos encontramos. Será que a restituição já foi feita? Põe a tua vida em ordem perante o Senhor. Nínive estava pronto a ser destruído, mas eles arrependeram. Eles arrependeram, vestindo de saco de cinzas. Não vamos viver da religião sem arrependimento verdadeiro. Será que não estamos a lembrar que quando o som da trombeta, quando a trombeta soar,
Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós que ficamos vivos seremos arrebatados. Mas os pecadores não ouvirão o som da trombeta. Eles não hão de entrar nos céus. Então, esta noite não é noite de julgamento. Ainda temos a oportunidade de fazer aquilo que é certo. Já ouvimos muita palavra, não devemos insistir na maldade. Vamos orar para que Deus perdoa os pecados, confessa tudo diante dele e clama pelo seu nome, e buscando a sua face e sair dos seus maus caminhos. É aqui onde has de ouvir do céu, e o Senhor vai te perdoar. Quando Deus vê o arrependimento sincero, não é daquele que vai arrepender hoje para fazer amanhã a mesma coisa, mas o verdadeiro arrependimento com a decisão de não voltar atrás, decisão de não ter o mesmo comportamento, a mesma atitude, não tomar os mesmos passos, lembrando do sacrifício de Cristo. Então, lembrando que Deus há de julgar os pecadores e há de observar. Então, o Senhor está nos dizer para fazer o teu caminho certo diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por ouvir a mensagem e oramos para que o Senhor possa nos guiar e que o Senhor nos perdoa de toda injustiça em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus nós oramos. E a igreja diga: Pai, nós te agradecemos. O Senhor tem feito tudo para nós e revelou a sua mente para nós. E tudo foi feito para nós, todas as promessas, todas as possibilidades na graça de Deus, num só livro. E o Senhor nos mandou ler, estudar, e entender e aplicar a nossa vida, para que no dia final, para que possamos viver para ti para sempre, e em toda a vida possa ser cheia. Obrigado por aquilo que fizeste. E oramos para que nenhum de nós não vamos perder o amor e o desejo de Deus para conosco. Obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Estamos a voltar para Judas, vamos a terminar o livro de Judas. Judas, novamente, capítulo 1, agora lendo o versículo 20 até o versículo 23. E vai nos dizer: amados, construindo a nós próprios na fé em Cristo. E estamos a ver no versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Versículo 22. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Olha, verso 23. E salvai alguns com temor, arrebatando de fogo, odiando até a túnica manchada da carne. A túnica manchada com a carne. Então, esses são versos que nós estamos a observar hoje. E o título da mensagem do estudo dessa noite é A Consagração Total e Crescimento Pessoal na Piedade. E vamos dividir esse estudo em 3 partes. Número 1, a classificação da fé e esclarecimento sobre a fidelidade. Número 2, estamos a ver a conservação a seu favor e a continuação em comunhão. Estamos a ver número 3, compaixão pelos caídos, sem contaminação com a sua
imundície. Então, olha, número um, a classificação da fé e esclarecimento sobre a fidelidade. Em Judas capítulo 1, vamos ler novamente o versículo 20. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, percebemos aqui que está a dizer a epístola e aquilo que está a ser ensinado. E aquilo que está a nos desafiar a dizer, nos versos, está a nos chamar irmãos que foram chamados, irmãos que são santificados, colocados de parte, amados no Senhor, e aqueles que foram reservados diante de Deus. Então, ele traz o cumprimento e fala acerca da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, ele fala da paz que nós temos nele, e também fala da salvação comum, e ele fala da salvação universal, e lida agora também acerca da fé. Está a dizer, uma vez que estamos salvos, e uma vez que nascemos de novo, e tornamos membros da família de Deus, nós devemos batalhar com todo o coração, batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Então, se alguém está a pensar de alguma contenção, por que devemos batalhar? É porque há outros que no passado e viveram uma vida e desviaram no seu caminho, mas entraram na igreja de Deus e para largar outros caírem e para destruir a fé de muitos. Essa é a razão pela qual agora, como nós chegamos na conclusão, ele vai falar com os crentes, dizendo, crentes que estão salvos, crentes que estão guardando a palavra, e ele está a referir aos crentes, dizendo, crentes que estão completamente submetidos ao Senhor. E ele está a dizer, amado, e outras pessoas também já caíram e foram e caídos e destruíram a fé também dos outros. E então agora o desafio vem para nós, para que possamos construir, em vez de ajuntar a sua apostasia, em vez de ajuntar a corrupção, em vez de ajuntar os desviados que estão a cair, estão caídos, estão a destruir a fé, destruir a fundação da fé de outras pessoas. Então aqui está a dizer, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então não espera outros para construir a ti. Há muita gente que está a ser caída, há muita gente que está a largar o outro cair. Lembra? Então, o chamado que tens para entrar no céu, o objetivo que tens para permanecer na comunhão com Deus e na vida com Deus e nesse caminho com Deus, então o que está a dizer, deves edificar a ti próprio na santíssima fé e também nos dar aquela coragem, nos exorta, chama-nos a atenção para que devemos orar no Espírito Santo. Então vamos considerar esse primeiro ponto em três linhas. Em três linhas. Número um, nós estamos a ver a percepção da fé. A percepção da fé humilde e honesta em Cristo. Número dois, estamos a ver preservar a fé celestial e santa de Cristo. Número 3, orar no Espírito Santo com confiança. Vamos voltar para o número 1. Número 1, classificação. Estamos a perceber a fé humilde e honesta em Cristo. Então, quando nós olhamos essas palavras, vamos considerar Mateus 8, versículo 8. Então, vemos aqui, o centurião respondeu e disse, Senhor, eu não sou digno. Então, esta é humildade, essa é honestidade também. Ele era humilde, ele manifestou também a honestidade. Ele declarou ao Senhor que ele não é digno, porque a dignidade está em Cristo. Nascemos de novo, a nossa dignidade está em Cristo. Então, somos favorecidos pelo Senhor, a nossa dignidade está em Cristo. Então, Ele nos chama a atenção. Ele nos dá força para vencer, graça para andar com o Senhor, a vida da fé.
isso nos faz dignos, mas a dignidade não está em nós, a dignidade está em Cristo. Então, ele poderia dizer, eu não sou digno que entres na minha casa. A honestidade, humildade. Então ele acreditou no Senhor, mas ele falou a palavra, disse, fala apenas uma palavra, o meu servo será curado. Então estamos a ver o verso 9. O verso 9, pois também eu sou homem sobre a autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E ele faz. E ele faz. Então, ele transferiu a sua experiência como centurião, quer dizer, ele era o capitão sobre 100 soldados. Por isso era chamado de centurião. Então, aquilo que ele fazia, normalmente esse vem, vai, esse aqui vai, faça isso, ele faz. Ele transferiu essa experiência agora para a sua vida de fé em Cristo. Então, ele está a dizer no versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por quê? Porque deveriam entender com confiança, com fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele tem autoridade sobre o homem, sobre os soldados. Cristo tem autoridade sobre o pecado, para nos colocar livre, sobre doenças, ele pode nos curar, e sobre espíritos malignos, ele pode nos libertar. Então, Jesus está a dizer, vamos expressar a nossa humildade e expressar com honestidade. Veja Mateus capítulo 15, versículo 25. E então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, socorre-me. Então ela tomou Jesus como Senhor. Senhor sobre o homem, sobre anjos. Senhor sobre o universo. Senhor sobre todas as coisas criadas. Então ela sabia que Cristo poderia ajudar. Então, versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o do pão dos filhos, não é certo pegar os pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Olha, versículo 27. E ela disse, sim, Senhor. Então, o que ela vai dizer? O que é que ela poderia dizer? Então, o que ela deveria demonstrar? O seu orgulho ou a humildade? Porque Cristo está a dizer os gentios, os pecadores e todos, e eles são cães, porque eles vivem a vida como se fosse um animal, na impureza, os animais impuros. Agora, o que ela poderia dizer quanto a isso? Lembra, a fé deve manifestar a humildade, a fé deve manifestar a honestidade. Então, observa aquilo que ela disse. Ela disse, sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós não podemos rejeitar a palavra de Deus. Quando a palavra vem, a vez fere, e vem e despedaça, e vem e condena o pecado. Então, ainda a mulher disse, sim, Senhor, verdade é. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, esta é a humildade na fé. Esta é a honestidade na fé. Ela não justificou a si própria. Ok, eu pensei que era o Senhor. Eu pensei que conhecia as coisas. Eu pensei que pode discernir. E como é que é assim que eu sou cão? Então, ela não tentou pular. Ela não tentou justificar. Não, eu sou melhor que isso. Eu sou maior que isso. Eu estou limpo. Não. Quando o pecador vem perante o Senhor,
E a palavra de Deus está a dizer que todos pecaram e foram retirados da glória de Deus. Então, se alguém julga isso, a dizer, ok, não sou pecador, ok, o meu coração está certo, ok, pode condenar minha ação, mas eu sei a razão pela qual eu fiz todas essas coisas, isso é soberba. Então, a fé e a soberba em Deus não andam juntos. Mas quando nós aceitamos com humildade que somos pecadores, então que temos pecado e não sou qualificado, então a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, não é a qualificação do homem, não é o mérito do homem, mas é pela sua misericórdia. Então a mulher disse, sim, Senhor, mas também os cães comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Verso 28. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito assim como tu creste. Então a sua filha, naquela mesma hora, ficou sã, ficou curada. Então essa é a humildade que nós precisamos, é a honestidade que nós precisamos. 1 Timóteo capítulo 1, lendo versículo 12. 1 Timóteo capítulo 1, lendo versículo 12. Então agradeço ao Senhor em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que tem nos feito capaz. Eu não estou lá por mim próprio, Deus nos faz capaz. Dou graças ao meu Deus que tem me confortado a Cristo Jesus, nosso, porque me teve por fiel. Então, Deus propriamente tem dado aquela possibilidade, tem dado essa possibilidade ao homem e colocou no ministério. Olha o versículo 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei a misericórdia porque fiz ignoradamente na incredulidade. Então ele era um blasfemo e era o perseguidor e era injurioso, mas ele obteve a misericórdia. Então ele está a dizer, a salvação tem chegado porque ele alcançou a misericórdia. A justificação tem chegado porque ele alcançou a misericórdia. A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus, então tem se derramado sobre a sua vida. Ele não via mérito para isso, mas essa é a humildade, esta é a honestidade que deve haver no homem, que mostra que ele tem fé, a fé implícita, a fé verdadeira. Então ele recebe a salvação que precisa, tudo quanto nós precisamos para entrar no céu. E aqui está a dizer que ele assim reconheceu. Olha o versículo 14. Versículo 14 está a dizer, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com fé. Então, sem esta graça de Deus, onde que poderia estar? Sem a misericórdia de Deus, o amor de Deus, aonde que eu poderia estar? Esta graça abundante e excedente, e aqui está a dizer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, olha a humildade, olha só a honestidade, a quem eu sou o principal. Então, mas ele já é o pregador, ele mas a qual eu sou chefe. Agora já salvo, já até ensinando outras pessoas acerca da palavra da salvação, evangelho da salvação, mas ele reconheceu que é apenas pela graça de Deus que salva. Não há lugar para orgulho e soberba, para animosidade, para colocar a si próprio acima dos outros. Olha o versículo 16. O verso 16 vai dizer, mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade,
para exemplos que haviam de crer nele para a vida eterna. A vida eterna. Então, para aqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, ele está a dizer, aqui está o padrão. Se és pecador, ele era pecador, o chefe dos pecadores, o blasfemador, o injurioso. Então, o perseguidor, ele foi tão longe, mas mesmo assim, a Deus teve misericórdia dele. E aqui está a dizer, se nós tivermos a mesma humildade, se tivermos a mesma honestidade, e temos essa fé que manifesta a humildade, essa fé honesta, e confiando no Senhor, ele perdoou a Paulo, também há de te perdoar a ti, a tua vida será transformada. Então, mas ele não continuou no pecado, que Deus tenha perdoado. Então, ele não manteve mais no sendo blasfemador. É a beleza da salvação, a beleza da fé em Cristo. Então, isso mudou tanto a vida dele, transformou tanto a sua vida pela esta graça. Quando nós manifestamos a honestidade e a fé, então se transforma a nossa vida. Aquele que antes era blasfemador já não era mais. Que perseguia já não persegue mais. Aquele que era injuriador já não faz. Mas já não era mais assim. Quando a graça de Deus vem sobre a vida do homem que tem a fé na humildade, a fé honesta, isso muda, isso transforma a vida. Olha, número 2, estamos a preservar a fé celestial e santa de Cristo. Olha a palavra de Deus, livro de Efésios capítulo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Está a dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Este é o dom de Deus. Então, isso nos volta novamente atrás, que devemos manifestar a humildade. Devemos ser honestos. Aqueles que não mostram humildade, eles não aceitam. Isso aqui, o que está a fazer? Eu também posso fazer por mim mesmo. Eu posso purificar a mim mesmo. Porque eles pensam que são suficientes. Mas a salvação de Deus nos mostra que nós não podemos salvar a nós próprios. Devemos ter a salvação como o presente de Deus e recebemos pela fé. A fé que nós temos em Deus gracioso. A fé que nós temos no livro. A fé que nós temos diante de Deus. Aquele que não quer nos deixar onde nós estávamos. Mas ele nos dá uma nova vida. Uma nova salvação. Ele nos dá o perdão do pecado, da qual nunca poderíamos ganhar por nós próprios. Então, mesmo pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, não há base para glorificar. Porque ele viu o dom de Deus. Ele viu o dom, que essa salvação não chegou por nosso mérito. Olha, verso 10 está a dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora, depois de ser salvos pela graça, e somos salvos agora para boas obras. Somos salvos agora para a piedade. Não podemos continuar nos maus caminhos que andávamos antes. Não podemos continuar nos mesmos males, nas práticas pecaminosas que antes vivíamos.
Porque agora Deus nos recria. Agora Deus trabalha em nós. E nós somos a feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Devemos andar nela. E vamos ver Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Está a dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Cristo estava crucificado para nós. Mas agora, como nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nos identificamos com a crucificação de Cristo e é como se fosse que nós também fomos crucificados quando ele foi crucificado. É por isso que está a dizer, eu estou crucificado com Cristo. Mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive uma nova vida, da qual não poderia ter por si próprio. Agora, será que pode identificar com isso? Está salva verdadeiramente? Na vida passada, foi crucificada na vida passada com Cristo? Será que pode dizer que a tua velha personalidade foi crucificada com Cristo? Será que pode dizer tudo quanto fazias antes que marcou a tua vida, que te expôs, que te identificou como homem pecador, como uma mulher pecadora, e como alguém que é mau, como alguém que é ímpio, e pessoas que estão revoltadas contra o mandamento de Deus, tudo isso identifica-nos como pecadores, como aqueles que rebelam e desobedientes. Será que podemos ver tudo isso? Aqui está a dizer, tudo foi crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No tempo passado, todos os dias, hoje e amanhã, um dia a cada vez que Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, a qual me amou, entregou-se por mim. Será que nós temos este tipo de fé? A fé pura e santa, a fé celestial, que nos marca como um povo diferente, como uma nova criatura em Cristo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, feito nova pelo sangue do Cordeiro. Então, há uma nova criatura, coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, olha Judas capítulo 1 e nos faz lembrar, amados, edificando a vós mesmo, não joga até vós mesmo, não permita que nada possa tirar, sabe? Há pessoas que quando a sua mente está em outro lugar, a sua oração não está coordenada bem juntos. Há pessoas que enquanto as suas almas e o seu espírito não estão coordenados bem juntos, eles destroem a si próprios. Eles choram por causa disso. E sabemos que isso não está de acordo com o Espírito de Deus. Apenas o coração. E há pessoas que fazem assim. E eles atrasam. Outros têm problemas de mente. Outras pessoas que têm problemas da mente, problemas espirituais. E eles destroem a si próprio. Eles colocam a si próprio no chão. E aqui está a dizer, não seja esse tipo de pessoa, não seja esse tipo de mulher que está a trabalhar contra Deus, contra a vontade de Deus. Não, construa a ti próprio no caminho da verdade, orando no Espírito Santo. Isso exige oração, exige a graça de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, para fazer aquilo que nós não poderíamos antes fazer.
orando no Espírito Santo, orando na fé e orando na verdade, orando o caminho de Deus. Olha, número 3, orando no Espírito Santo. E nós oramos no Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda na oração. E oramos com confiança. Como que vamos orar com confiança no Espírito Santo? Olha Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos, porque nós não recebemos o espírito da escravidão para outra vez andares em temor, mas recebemos o espírito da adoção, pela qual clamamos Abba, Abba, Pai. Então, isso é que nos dá confiança, é o nosso Pai, e que nos perdoa, e de sair do meio deles, e separai-vos, eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então sai do meio deles, sai do meio dos pecadores, sai do meio dos ímpios, sai do meio dos desobedientes, sai do meio daqueles que não obedecem a palavra, e como estamos a sair dali, então nós cumprimos a sua promessa, e ele agora é o nosso Pai, e isso nos dá a confiança, e o Espírito Santo então nos ajuda. Olha, versículo 26. Versículo 26 é Romanos capítulo 8. Do mesmo modo, o próprio Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, isso é que nos dá confiança quando nós estamos a orar. Porque não estamos apenas orando por nós próprios. Temos o apoio do Espírito Santo, temos a ajuda do Espírito Santo, temos o levantar do Espírito Santo e temos as palavras que vêm do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o Espírito próprio em si, então também ajuda nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir. Não sabemos o que havemos de pedir, mas o próprio Espírito, esse é o Espírito Santo, faz intercessão por nós, com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina o coração, sabe qual é a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito? Por quê? Porque ele é o Espírito, faz intercessão por nós, súplica por nós, petição por nós, e ora por nós, e para os santos de acordo com o desejo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, lendo versículo 15. Agora, nós oramos com entendimento, na nossa própria linguagem, e também oramos também no Espírito e em outras línguas, quando somos batizados no Espírito Santo. Não, porque os dons do Espírito são dados a nós, a promessa é para nós, para filhos e para aqueles que estão longe e todos quantos o Senhor tem chamado. Então nós entramos no campo espiritual do Espírito, entramos na porta, e nossos pecados são perdoados, temos a paz de Deus e temos a purificação. Ele purifica a nossa consciência, ele purifica. Então também nos dá o poder do Espírito. Então entramos por essa porta, então temos a paz, pureza e poder. Então agora podemos orar também noutras línguas referindo, orando no Espírito. Então 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, que farei, pois, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Com entendimento. Então eu aqui está a dizer, cantarei com espírito, mas também cantarei em entendimento. Orando no Espírito Santo, mas também orando com confiança no entendimento. Olha, Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6, versículo 16. E aqui está a dizer, acima de tudo,
tomando também escudo da fé. Então é o que o Paulo Apóstolo também está a falar. Ele está a descrever as armaduras dos cristãos, soldados cristãos. E ele está a dizer aqui, toma escudo da fé que nós temos em Deus. Então a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. E a palavra de Deus não pode falhar. Então ele está a dizer, eu sou o Senhor e eu não mudo. Então por causa desta fé nós temos Deus, essa confiança que temos em Deus, essa fidelidade que temos para com Deus. Então isso é o escudo da fé. Quando Satanás lança alguma coisa contra nós, o escudo da fé vai parar isso. O escudo da fé vai paralisar a obra do diabo. O escudo da fé vai resistir o plano do diabo. Então, por isso que aqui está a dizer que nós tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, não há flecha das trevas que são tão rápidos, tão afiados, tão pesados, que escudo da fé que temos no Senhor que não pode destruir. Essa é a razão pela qual, pela fé, Ele nos faz mais do que vencedor para ter qual contentação. Ele nos faz vencer o mundo. Ele também nos faz vencer a carne. Ele nos faz vencer todos os ataques e todas as aflições, porque nós temos o escudo da fé. Então, ele está nos versículo 17, Efésios capítulo 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito. Então, como é que Jesus destruiu o plano de Satanás, destruiu Satanás, o tentador? Ele sempre disse, está escrito. Então, o diabo vem de outro caminho. Então, ele voltou a repetir, está escrito. Essa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando nós memorizamos a palavra, memorizamos o verso, meditamos na palavra e lembramos daquilo que nós meditamos, para que quando qualquer coisa estiver vindo, como espada do diabo, como a flecha do inferno contra a tua vida, e vindo contra ti, está vindo o diabo, ataque, flechas, aflição, vindo do inferno contra ti, pode trazer aquele versículo, e esse é para te defender. Então, o escudo é para defender aquilo que está a vir contra ti. Então, a dizer, está escrito. Agora, a espada agora é para atacar. Usas a palavra para dizer, está escrito, e vence, e será mais do que vencedor em nome de Jesus. Olha, versículo 18. Orando em todo tempo. Não é para reclamar, não pode reclamar e orar. Não pode estar viver preocupado e orar ao mesmo tempo, não. Eu estou com medo, mas estou orando ao mesmo tempo, não. Murmurando e orando ao mesmo tempo, não. Aqui está a dizer, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança, oras com entendimento, mas também oras no Espírito. Oras com a promessa de Deus, levanta essas promessas de Deus que está na Bíblia. Então, vê o que está escrito na Bíblia, é aquilo que Deus está a dizer. Então, recita essas palavras, recita esses versículos e ora com esses versículos, ora segundo a promessa de Deus. Oras com tua consagração. Senhor, eu coloco isso no altar de ti, eu coloco isso, eu acredito nisso, eu sei que não podes falhar na tua promessa, como oras assim, com todo tipo de oração. Ora com entendimento, e ora com a escritura, ora com a palavra, e ora também no Espírito. Então, quer dizer, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos. E súplica para com todos os santos. Então, vamos agora para o ponto número 2. Ponto número 2 é a conservação a seu favor.
e continuação em comunhão. Vamos voltar para Judas capítulo 1, versículo 21 e vamos observar versículo 21. Judas 1, versículo 21. Aqui está a dizer, no versículo 21, para guardar a vós próprio, guarda a ti próprio na misericórdia de Deus, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando na misericórdia. Então, está a ver? Conserva a ti próprio no amor de Deus. Deus amou o mundo e também te ama, também me ama, nos ama. Que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, conserva a ti próprio no amor de Deus. Outras pessoas que estão salvas no amor de Deus, guarda a ti próprio no amor de Deus, no círculo das pessoas que amam a Deus, amados por Deus, mantém sempre no meio das pessoas que estão a pensar como Cristo. Então, está a ver um grande círculo. Dentro daquele círculo, pessoas que amam a Deus estão dentro daquele círculo pela fé. Então, eles mantêm nesse círculo. Agora, fora desse círculo está Satanás. Fora daquele círculo está escuridão. Fora daquele círculo está perigo. Fora daquele círculo está a tentação. Está tentadores e tentadoras. Por quê? Porque ele é tentador, ele não está no círculo, no amor de Deus. Ela, como é tentadora, ela não está dentro do círculo do amor de Deus. Então, se eles estão fora, eles estão a suplicar, agora sai, volta e sai do círculo. Mas ele está a dizer, não escuta a eles. Age como que não estás a entender a eles, mas mantenha-te próprio naquele círculo do amor, no amor de Deus. Porque Jesus está a dizer que ele amou a igreja, ele deu a si próprio a igreja, para purificar a igreja, santificar a igreja, pela lavagem da água, pela palavra. Então guarda a ti próprio dentro deste círculo do amor de Cristo. Guarda a ti próprio no amor de Deus, buscando sempre a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para a vida eterna. Então o Senhor voltará. Veja 3 pontos aqui nesse segundo ponto. A linha A, estamos a ver aqui a linha A, a manutenção da nossa alma em favor do Pai. Número 2, nossa guarda na fé através da fidelidade. Número 3, nossa firme manutenção em sua comunhão para o futuro. Em sua comunhão para o futuro. Olha, número 1, a manutenção da nossa alma em favor do Pai. Então, ele tem nos dado o seu favor. Agora, devemos manter neste favor essa graça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Ele está a dizer, 1 Pedro 1, 3... Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Então não é uma pequena misericórdia, não é uma misericórdia mínima, não é uma misericórdia que pode ser medida, abundante misericórdia, ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Cristo tem se levantado dos mortos. Então, para mostrar o favor, a misericórdia para conosco, a misericórdia, a graça e o amor. Então, por causa disso, nós chegamos ao favor de Deus na ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que nos traz para dentro do círculo e nos mantém ali.
essa mesma ressurreição de Cristo, o poder que manifestou pelo Pai Celestial, levantando Jesus dos mortos. Então, é aquilo que nos traz ao favor, a compaixão. Então, essa mesma ressurreição de Cristo, nós dependemos disso, nós oramos por isso. Senhor, é aqui como me trouxeste. Então, aquilo que trouxe a ti a fé, há de te manter na fé. Estamos a ver no versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Guardada nos céus para nós. Versículo 5, que mediante a fé estás guardados no poder de Deus para a salvação já prestes a revelar no último tempo. Guardados. Então não podemos sair no campo do poder de Deus. Nós não podemos tolamente sair e estar na distância do poder de Deus. Assim, no amor de Deus, devemos manter no poder de Deus. E aqui está a dizer, manter no poder de Deus até a salvação final que há de revelar no último tempo. Então, estamos a ver em Judas capítulo 1, versículo 1. Está a dizer, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. E conservados em Jesus Cristo. E aqui diz, olha versículo 24. Versículo 24, entenda, aqui a parte também divina, a responsabilidade global, ele nos dá, ele nos guarda e também nos dá a promessa e nós guardamos a promessa pelo poder de Deus. Então esse é o seu interesse, porque ele nos salvou, ele quer que viemos manter salvos e fazer tudo possível. Então Cristo fará tudo possível para que nós possamos estar na fé e manter na comunhão e manter no favor de Deus. E aqui está a dizer, agora há também responsabilidade nossa. Olha o versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, ele é capaz, mas também deve lembrar, também deves guardar a ti próprio no amor de Deus. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Vamos agora para o número 2. Número 2, nesse segundo ponto, aqui está a dizer nossa guarda na fé através da fidelidade. Então, ele nos chama, nós respondemos. Ele está a nos dizer para batalhar pela fé. E nós devemos responder guardando nós próprios na fé, continuamente ajudando os outros a manter na fé e sempre pregando acerca dessa fé e preservando a mesma fé. Agora nós temos essa responsabilidade de guardar a fé nessa fidelidade. Vamos ver agora o livro de João capítulo 15, versículo 6. João 15, versículo 6. Então, se aquele que não habitar em mim, mas se o homem habitar em mim, e a graça que nós encontramos em Cristo, se o homem não estiver em Cristo, então o amor que temos em Cristo, se o homem não habitar na virtude que encontramos em Cristo, se o homem não habitar na justiça que encontramos em Cristo, se o homem não habitar, que está a dizer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. No fogo e ardem. E
e eles são queimados. Versículo 10. Versículo 10. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permanece o seu amor. Então, há uma parte que devemos fazer. Essa é a nossa responsabilidade no dentro do seu amor. Vamos habitar no seu amor, na sua palavra. Vamos habitar no seu favor, na sua graça. Na sua graça. Então, no verso 10 está a dizer: se guardares os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Permaneço no seu amor. Segundo Timóteo, capítulo 1, lendo versículo 12. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por causa disso, eu também sofro essas coisas. Nós sofremos perseguição, mas não vamos permitir com que a perseguição nos tirar do círculo do amor de Deus. Às vezes nós sofremos desentendimentos, tentações, mas não permita isso te destruir e te bloquear e nos mover do círculo do amor de Deus. Aqui está a dizer, por causa disso, por causa disso padeço também as perseguições, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele tem crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele é poderoso para guardar o meu depósito, aquilo que ele tem colocado na mão do Senhor. Persuadido que ele é capaz de dar, ele é capaz de fazer. Se nós não comprometemos nossa vida na mão de Deus, então ele não pode facilmente guardar a segurança diante de nós. Mas nós comprometemos nossa alma, nós comprometemos tudo quanto há em nós, a nossa vida, a nossa firmeza e tudo quanto há em nós. Para quê? Para que o Senhor venha também nos guardar até o último dia. Até o último dia. Então, no versículo 13, está a dizer, essa é a parte onde devemos fazer. Olha o versículo 13. Deus está nos guardar, é verdade, mas conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras que ouviste de mim. Na fé, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo. Guarda o bom depósito, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, nós agora temos o Espírito Santo, a salvação está conosco, a santificação está tão perto, o batismo com o Espírito Santo está conosco, então está em nós. Então, e tudo isso está em nós, está ali. Tudo isso é para nos apoiar, para nos ajudar, para nos fazer capazes. Então, aqui está a dizer, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Que habita em nós. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10 está a dizer, como guardaste a palavra da minha boca. Então, é isso que Deus está à espera. Não é cair, levantar e cair, não. Obedecemos a sua palavra. Seguimos a sua palavra. Tomamos a toda a graça que precisamos para que venhamos guardar a palavra de Deus. A obediência a Ele, obedecemos ao Senhor e havemos de obter tudo quanto é necessário e a força para que venhamos manter um trabalho. Porque o Senhor tem nos guardado. E aqui está dizendo no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da honra da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar
os que habitam na terra. Olha versículo 11. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assegura isso bem, guarda aquilo que tem, para que ninguém tire a tua coroa. E está nos dizendo no versículo 12. No versículo 12, a quem vencer, a quem vencer, a quem vencer, aqueles que não submetem ao diabo, aqueles que não caem, aqueles que não desistem, eles não desistam, eles são mais que vencedores. Aquele que vencer, eu farei a coluna de templo do meu Deus. A coluna de templo. Farei a coluna do templo do meu Deus, e ele nunca sairá, e escreverei o seu nome, o seu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, aquele que vencer, tudo isso ele há de receber. O novo nome, olha número 3 agora, a compaixão pelos, estamos a ver a nossa firmeza e a manutenção em sua comunhão para o futuro. Número 3, nesse segundo ponto, então estamos a preparar para o futuro. A decisão desta noite, e nós tomamos para que venhamos ser preservados até o futuro. O trabalho que fazemos hoje, fazemos para que venhamos colher o fruto no futuro. Então, nós temos na firme na comunhão com o povo de Deus para o futuro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, lê no versículo 6. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. E aqui está a dizer, tornaram e foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, não isolados, os seguidores, não tentar gerir a ti próprio, mas está na comunhão, tornaram seguidores dos apóstolos e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, com gozo. Olha, versículo 7 a dizer, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis em Macedônia e Acaia. Versículo 8, por vós, essa história que nasceu de novo, por vós, irmãos amados, por vós, aqueles que estão firmes na fé, por vós, através de vós, aqueles que mantêm no círculo de Deus, no amor de Deus. Aqui está dizendo no versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente em Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não necessitamos mais de alguma coisa. Olha verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos nos convertesse a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Vivo e verdadeiro. Versículo 10 está a dizer, e esperar do céu do seu Filho, e a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que livra da ira futura. Jesus que livra da ira futura. Está nos em 2 Pedro, capítulo 3, lendo o versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá,
mas o dia do Senhor virá. Muitos não vão estar preparados para isso. Eles vão estar no negócio normal, na vida normal, desviação normal, tradições normais, mas o dia do Senhor virá rapidamente. E muitas pessoas não estão preparadas, mas o Senhor virá como ladrão da noite. Mas o Senhor virá como ladrão da noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes desfarão. Então, provavelmente a terra e tudo isso será queimado, será queimado. Olha o versículo 11, aguardando e apresentando-me a vinda do dia de Deus, em que os céus em fluxo desfarão. É aquilo que está a dizer, porque nós também estamos a esperar o retorno de Cristo. Agora, que tipo de vida devemos viver e andar? Em toda a santidade e justiça e também em toda a piedade. Versículo 12. Verso 12 está a dizer, aguardando e apressando-se da vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, que habita a justiça. E aqui está a dizer que os elementos serão destruídos. Olha, verso 13. Mas nós, segundo a promessa, guardamos novos céus, nova terra. Não atrapalhemos pela injustiça. Não vamos fazer uma outra coisa. Aqui está a dizer, verso 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis. Diligentemente devemos ser achados na paz e sem contaminação e completamente limpo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Aqui está a dizer, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenha comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, Filho e Espírito. Eles têm a comunhão conosco. E nós declaramos isso também. Nós recebemos isso. E você e eu, nós viveremos por isso. E teremos a comunhão um com o outro e com o Senhor. A comunhão um com o outro. Se nós declaramos isso, então se falamos isso, declaramos isso, mas depois fomos desprezar a mesma coisa que já declaramos isso, então desobedecemos, não pode ter a comunhão. A comunhão vem quando nós abrimos, nós recebemos, nós aprendemos por isso. E aqui está a dizer, aquilo que vimos, ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhas comunhão conosco e a nossa comunhão com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Olha, verso 4, está a dizer, essas coisas vos escrevo para vós, anuncio para vós, para que o vosso gozo se cumpra. Verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Nele não há trevas, não há escuridão. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na maldade, na impiedade, andamos na desobediência e andamos com a natureza satânica, o estilo da vida pecaminosa. Se dizemos que temos a comunhão e olha a escuridão, então
Não, isso não pode ser. Olha, versículo 7. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos limpa, nos transforma. Limpa todo o pecado. Olha, número 3. Número 3. Ponto número 3 agora. Estamos a ver a compaixão pelos caídos sem contaminação com a sua imundície. Vamos voltar para Judas capítulo 1. Lendo o versículo 22. Judas 1, 22. Alguns tiveram compaixão, fazendo diferença. Olha o versículo 23. E outros estavam com medo. E aqui está a dizer, e salvai-vos. Alguns continuam arrebatando do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Ele está a falar acerca da compaixão daqueles que desviaram, tornaram apóstatas. Tenha compaixão, a compaixão sobre abominável, a compaixão daqueles que estão a cair no pecado. E há níveis diferentes de queda. Há pessoas que caem por causa de descuidado, da vida falta de oração. Há pessoas que caem deliberadamente, eles planeiam o seu próprio pecado. Eles planeiam isso e fazem, eles querem isso. Eles colocam a si próprio no caminho do tentador, no caminho da tentadora. Eles caem. E quando eles caem, eles não estão à espera nada diferente. Eles queriam fazer isso, agora fizeram e caíram. E outras pessoas estão a cair e tomam orgulho. É o poder da sua própria escolha. Ele toma orgulho, a soberba e deliberadamente a ação da queda. Há pessoas que caem, eles vão balançar bastante e tornou e permaneceu ali. Há pessoas que caem por causa da influência. Então o apóstolo está a dizer, Judas está a dizer, tenha a compaixão, mas entenda, alguns caem e eles não estão felizes com sua queda, eles querem retornar, eles querem ser restaurados. Vai atrás deles. Irmãos, eu não estou na condição de levantar, então estende a tua mão e traga a ele. Então traga a ele, ok? Mas agora vamos trazer de volta, estamos com medo. Há outros, até o seu próprio vestuário é o vestuário do mundanismo, é o vestuário da sensualidade, da corrupção. E nós não queremos que isso continue a espalhar. Devemos odiar o mal. Todo vestir que apresenta a carne. Estamos a ver três coisas aqui: compaixão pelos caídos, convertendo a fé. É número 1. Número 2, cuidado contra a familiaridade, comportador de imundícia ou falsidade. Cuidado, número 2, cuidado contra a familiaridade, portador de imundícia ou falsidade. Número 3, preocupação com seu perdão, mas consciente do futuro de fogo flamejante. Vamos voltar ao número 1. Número 1, compaixão. A compaixão de caíram e convertendo-nos à fé. Então, é aquilo que ele está a dizer. É que ele está a dizer em Judas capítulo 22. E alguns tiveram compaixão. Não pode seguir a ele para a discoteca. Vai, ok, fica fora. Não envolve na poluição. Mas mesmo assim é corrupção.
não pode seguir a eles para as matas, para o lugar onde estão a fazer rituais. Deve tomar muito cuidado, exercita a consciência e com compaixão. Pensa acerca de ti também. Pensa acerca de ti. És a ti mesmo, quão firme estás. Vigia, porque eles não estão preocupados. São como animais, eles podem fazer essas coisas imorais, mesmo abertos. Está a ver isso e está a guardar a ti próprio no pensamento dos males que vêm. Nós não queremos ter nada que há de ser problema contaminador para a nossa mente. Não deliberadamente vai procurar o mal. Então, aqui está dizendo, alguns tiveram compaixão. Alguns tiveram compaixão e fizeram diferente. Então, vemos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, amados, filhos, a quem eu tenho honrado tanto, até que Cristo venha. Então, esse aqui, ele está a chamar ao amor, não uma velho pacto, velha aliança, porque ele estava ali. Às vezes nós não podemos ir para ele, às vezes não conseguimos chegar a eles, ou não podemos ir a justiça com eles, não podemos ir a lugar de corrupção com eles. Mas podemos orar para eles, interceder em lágrimas a favor deles, dizer: Senhor, pode alcançar essas almas, pode salvar essas almas. Mesmo que eles estão a fazer a sua cama do inferno, eu não consigo lá ir, mas em oração nós podemos alcançá-los. Pela oração e súplica, vamos trazer os desviados de volta. Olha, versículo 20. Então, desejo estar presente convosco. Desejo estar presente convosco. E nós firmamos nisso. Vamos ver Tiago capítulo 5, versículo 19. Tiago 5, versículo 19. Irmãos, se qualquer um de vós se desviarem, qualquer um que desviou, alguém que caiu, aqueles que deram a sua vida à tentação, se alguém caiu, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, eles se apartaram da verdade. Mas se alguém converter, esta pessoa precisa da conversão. Desviados precisam da conversão. Porque alguém foi salvo, foi santificado, foi cheio e batizado no Espírito Santo, mas agora, ele agora vai ao mundo, à perdição, o desejo da carne, e comete fornicação e adultério, e caiu devido ao amor ao dinheiro, andou a roubar, e agora quer voltar. Nós não começamos combater no Espírito Santo e orar, e estar a falar em línguas. Não. Começa com conversão. Filho pródigo, filha pródiga, membros pródigos, saiu, desviou da verdade, voltaste para o mundo, saiu do caminho da salvação do Senhor. Agora, quando voltas, deves começar com conversão. Não vem enganar a ti próprio e estás a orar e falar em línguas. E que tipo de língua é essa? Aquela língua que recebeste do mundo enquanto andavas roubando. E então, é esse que está na tua mente. Irmãos, aqui está a dizer: se alguém já da verdade, e se alguém o converter. Olha o versículo 20, em Tiago capítulo 5. Saibais que aquele que converteu algum pecador do seu erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma. Está a ver? Agora ele é o pecador. Então o pecador está a falar em línguas, isso não tem valor nenhum. Aqui está a dizer, agora eles devem converter. E aqui está a dizer: saiba que aquele que converteu um pecador o seu erro.
do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão dos pecados. Porque eles caíram nos seus pecados e nas maldades. Agora, quando chegam ao Senhor e voltam ao Senhor e convertem ao Senhor, a alma foi salva do pecado, então cobrirá a multidão dos pecados. Número 2, aqui nesse terceiro ponto. Número 2, aqui está a dizer: cuidado com a familiaridade com portadores de imundície ou falsidade. Quando alguém está com HIV-Sida, deve tomar muito cuidado com essas pessoas. Não pode usar a mesma escova de dente que essa pessoa usa. Não pode usar o mesmo prato que aquela pessoa usa. Quando alguém tem uma enfermidade como HIV-Sida, não pode misturar os líquidos e qualquer outra coisa para ele e ela. Não. Deve exercitar o cuidado, a vigia. A mesma coisa quando o homem tem vírus de Satanás, vírus da maldade, vírus da perdição, desejos carnais e vírus da maldade. Deve tomar cuidado, não vai viver no descuidado, misturar e familiarizar com ele. Deve exercitar a preocupação e cuidado para que o vírus da desviação não venha entrar em ti. Então, não vai usar a mesma agulha com a pessoa que tem uma doença incurável. Cuidado. Então, esse segundo ponto está a dizer: cuidado contra a familiaridade com portador de imundícia ou falsidade. Judas, capítulo 1, versículo 23. E está a dizer em Judas, capítulo 1, versículo 23: salvai-vos alguns com temor, arrebentando-os do fogo. Estão amigos na inocência, estão amigos e parece que ele não é perigoso, são amigos. E quando eles leem a Bíblia, eles temem o Deus dos céus. Eram amigos quando eles davam coração absolutamente, completamente ao Senhor. Mas agora um dos tais desviaram para o mal e defendem o mal, praticam o mal e vivem no mal. Eles não temem ao Deus do céu. Eles nem são como ninivitas que temeram ao Senhor e arrependeram e clamaram pela misericórdia do céu, pedindo a compaixão. Não, eles estão deliberadamente desobedecendo ao Senhor e até falar publicamente contra Deus. E agora querem chegar lá e salvá-los. Muito cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque nós estamos a ver aqui, porque salvamos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada a carne. Vamos ver também Amós capítulo 4, versículo 11. Amós 4, versículo 11. E alguns de vós têm sido jogados fora, assim como Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra, e assim como o fogo está a queimar. E aqui, e mesmo assim eles não retornaram ao Senhor. Essas pessoas desviaram, saíram no caminho de Deus, e Deus está a falar com eles. E a situação era tão séria, estava a compará-los como Sodoma e Gomorra. No versículo 11. Mesmo assim, não retornaram. E se eles caíram, ok, eles vão cair. Então não vai cair apenas uma só pessoa. Então, por que vocês estão a fazer assim? Deves ter cuidado com essas pessoas. Pessoas que já foram tão distantes. Eles poderão até ir além, até o dia, além da graça. Olha o versículo 12 em Amós capítulo 4.
Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei preparar-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Estamos a ver Números capítulo 16, versículo 26. Números 16, 26, e falou com a congregação dizendo, sai no meio do templo desses homens perversos e não toqueis nada, para que não sejas consumado, para que não pereças em todos os seus pecados. Então, não podemos ter familiares com as pessoas que estão vivendo no pecado sem a consciência. Eles não temem a Deus. Eles carregam a Bíblia nas suas mãos, às vezes até leem a Bíblia, e às vezes até confessam a fé em Deus, mas deliberadamente eles não observam, desobedecem a palavra, aquilo que eles leem, e eles não sentem a presença de Deus em nenhum momento. E mesmo que Deus está tão perto, está a dar o conselho, falando diretamente à sua consciência, mesmo assim, eles abanam a cabeça, endurecem o coração e rejeitam a palavra de Deus e andam contra a vontade de Deus. Estamos a pedir a compaixão de Deus para eles, mas por favor, muito cuidado com eles. Não permita com que eles, com seus argumentos, eles tornaram graça de Deus em libertinagem e querem te confundir. Então, melhor manter-te você salvo e salva, em vez de tentar trazer um desviado para a graça de Deus, é não cair com esse desviado e vens para casa confuso. Vens para casa confusa, completamente confusa, e não consegues mais seguir ao Senhor. Muito cuidado quando tentas ajudar essas pessoas, muito cuidado com familiaridade com aqueles que desviaram do caminho de Deus. Muito cuidado com familiaridade, porque há vírus. Vamos agora para o número 3, o último número 3. Preocupação com o seu perdão, mas consciente do futuro e o fogo flamejante. Judas, novamente, capítulo 1, versículo 23. Judas 1, versículo 23. E aqui está a dizer, e outros foram salvos com medo. Salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. A túnica manchada da carne. Então, odeia o vestuário que está contaminado, manchado pela carnalidade. Não odeia a eles, amam a eles, por isso vão atrás deles, por isso prega para eles, por isso dá exortação, intercede por eles, por isso é que deve chorar na oração a favor dessas almas, é por isso que estás preocupado com a situação, porque eles estão a endurecer o coração no mal. Então ama eles mais. Enquanto estás a amar eles, a diferença em amar a pessoa e amar o vestuário que eles têm. A diferença entre o homem e o tipo de coisas que eles usam. Então faz a diferença, ama a pessoa, mas não odeia o comportamento e tudo quanto é mal que eles falam e vestem, porque isso pode contaminar, eles estão a deformar e contaminar e pode te destruir. Odeia isso. Então, por isso aqui está a dizer, odeia até o vestuário contaminado pela carnalidade. Não veste como eles. Algumas pessoas estão a dizer, eu amo esses pecadores tanto, que se eu vestir como verdadeiro cristão, comportar-me como verdadeiro cristão, eles vão perceber que eu sou muito diferente que eles. Então, eu quero vestir como eles. Não.
Não, não podes fazer isso. Deves odiar esse tipo de vestuário. Algumas pessoas dizem que eu não gosto de beber, mas eles bebem, mas para mostrar que somos o mesmo. Às vezes podem ouvir a mim, não, vocês não são o mesmo. Por que estás a mentir com tua ação? Não bebes, ok, porque vais beber porque queres alcançar ou aquele que bebe, vais comprar a bebida porque queres alcançar aquele que faz a mesma coisa. Não, se fumares vai te destruir, se beber vai te destruir e vai trazer a infernidade para ti. Ah, ok, mas ok, alguns estão a dizer eu vou fumar, não para mim, mas para eles, para que eles venham pensar que eu faço parte deles. Não, eles não estão a pensar assim. Eles caíram, tu não caíste. Então, toma a tua firmeza, põe os teus pés firmes, para que sejas capazes de manter firme no caminho de Deus. Há pessoas que caíram, então odeiam essas práticas maldosas e vestuários de ímpios. Mateus capítulo 3, versículo 7. Mateus capítulo 3, versículo 7. E está a dizer mais. Quando ele viu muitos fariseus e saduceus vindo para ser batizado, ele disse a eles: ó geração de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista amava esses fariseus. Essa é a razão pela qual ele pregou a eles, mas ele não identificou a si próprio com os fariseus para comer o que eles comem, para vestir como eles vestem e para ter a mesma atitude da descrença como eles tiveram. Eles chamaram a eles para arrependimento. Então, se nós agimos como eles, vivemos como eles, como é que vamos chamar para arrependimento? Então, se sabemos que é errado, por que estamos a fazer a mesma coisa? Então, devemos ser sábios. Não é maneira que vamos ser sábios. Jonas não copiou o vestir, o viver dos ninivitas. Ele queria pregas a palavra e pregas de arrependimento, mas separa a ti próprio o teu caráter, o teu estilo de vida, o teu comportamento deles. Deves estar preocupado com essa questão e deves manter com vigilância. Versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9. E não presumar de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu mesmo vos digo que mesmo nessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eu vos digo que Deus é capaz, que através dessas pedras, levantar filhos de Abraão. Versículo 10. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. É lançada no fogo. Não ajunta com eles, não copia eles, não diz, porque eu estou a tentar ganhá-los, é por isso que tem que fazer assim, vestir assim, comportar assim. Não, assim vai tornar os pecadores como eles. Se Cristo vier naquele momento, estás perdida, estás perdido. Marcos capítulo 9, lê no versículo 43. Marcos 9, lê no versículo 43. Então, se a tua mão direita te escandalizar, corta. É melhor que entrares nos céus sem um braço, em vez de ter as duas mãos e ser lançado todo o teu corpo ao inferno. Ser lançado ao inferno, ao fogo que nunca se apaga. Então, se alguém é tão importante para ti como a tua mão, então convida a eles para estar aqui, tá? Viver contigo, tá? Trabalhar contigo. Era crente naquele momento.
agora veja pecado na sua vida, ele desviou, saiu do caminho de Deus. Amas a ele porque eram grandes amigos e queres guardá-los como a tua mão, mas cuidado, ele não está a vir, ele não está a arrepender. Ele até está a tentar introduzir em ti a maldade porque que ele tem ido. Então, se ele está a fazer ofender Deus, ok, que amas a ele e queres que ele seja restaurado, mas se essa mão que ajuda está a criar problema, você pode entrar no inferno por causa disso, ok? Deixa ele ir embora, corta essa amizade. É melhor que entras no céu com apenas uma mão, porque a mão que ajudava, o irmão que ajudava antes desviou e foi embora para o seu caminho, ele que te ajudava na fé foi embora, é melhor que agora entre no céu apenas com uma mão. Essa é a palavra de Jesus, versículo 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Corta-o. Então, era aquele irmão que ajudava para chegar ao lugar que queria. Então, você sozinha parecia que não consegue avançar na fé, não consegue ir longe. Mas aquele irmão, aquela irmã é quem te suportava, te apoiava, chegava a ti. E agora das mais progresso e cresceste, coisas conheceste. Agora, o problema é esse mesmo irmão, essa mesma irmã, ok? Ele sabe como fazer as coisas, ele conhece a palavra, ele sabe, conhece o dinheiro e conhece. Agora, vamos perguntar isso, ok? Agora, ele fez a companhia ir mais alto porque ele deu o dinheiro a outras pessoas, porque se enganar outros com dinheiro, ele não faria isso. Ele não está a te ver. Eles têm que esconder água em algum lugar. Mas eu tenho que dizer, eu não quero isso, eu quero um negócio limpo. Agora, se quer esse negócio limpo, você não vai longe. Agora, se manteres assim, deves constar essa amizade, deves deixar ele ir embora. Fora isso, vai se tornar a parceria, o parceiro da corrupção. Então, se os teus pés te ofender, corta. É melhor que entrares no céu sem uns pés, entrares no céu coxo, do que tendo 2 pés, ser lançado no inferno. E o fogo que nunca se apaga. Versículo 46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 47. Se teu olho te escandalizar, se teu olho, então, alguém que é como uma vista para ti, talvez teus 2 olhos não estão a ser tão claros para ver e precisas dele. Tá daqui, coisa aqui, tá com uma situação aqui, ele consegue ver, ele é praticamente um dos teus olhos. Ele é praticamente um dos teus olhos, mas ele usava esses olhos agora para ir para lugares. Agora, por que nós agora estamos aqui? Eu sou cristão, santidade ao Senhor. Ele vai dizer, santidade ao Senhor agora, precisa de santidade, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu gosto de fazer. Então não faz mais com ele. Então mantém com teus olhos assim mesmo. Mantém com teus olhos assim mesmo por metade. Para que mesmo com esses olhos com metade, pelo menos entra nos céus. E poderás perder muitas coisas aqui na terra. Aqui está dizendo, se teus olhos te escandalizar, lança-o fora. Melhor que é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Ser lançado no fogo do inferno. Versículo 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O fogo nunca se apaga. É disso que devemos tomar cuidado. Nós ouvimos muito hoje. E Deus quer o nosso coração para preparar-se, para receber a palavra de Deus, de tomar cuidado do nosso andar, para que possamos dar fruto.
Então ele diz, então prepara a ti próprio, quer dizer, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal, até que viemos manter na justiça. Vamos levantar pó de pé para que possamos orar e falar com Deus em oração. Dizer, Senhor, Senhor, que a tua palavra não seja em vão na minha vida. A tua palavra não seja em vão na minha vida. Eu ouvi todo esse conselho, orientação, o despertar. Eu preciso desta fé. Eu preciso me arrepender. Eu preciso entregar completamente. Eu preciso da submissão. Eu preciso de um coração pronto para receber esta palavra, para andar neste caminho, para fazer esta vontade de Deus. Então vamos orar. Leva tudo diante de uma oração, todo o conselho, toda a orientação, tudo quanto tem abrido a tua mente nesta noite, todo esclarecimento que tivesse como andar, irmãos, não vamos ficar distraídos. É o tempo nós oramos agora, é o tempo buscamos o Senhor, levante, põe de pé e ora. Não fica distraído, olhar para aqui e para ali. Vamos concentrar na oração e levar tudo quanto recebemos diante de Deus. E ter cuidado com o caminho que nós estamos a andar. Pedir mais graças a Deus. Alguns querem ajudar outros a voltar a Cristo, mas esse que desviou está a injetar veneno no teu coração e teu coração já está contaminado com veneno daquele que desviou, que não quer mais voltar. Toma cuidado. Melhor que entre no céu sem um olho, sem um pé, do que entrar no inferno tendo todo o corpo completo. Vamos orar e dizer, Senhor, ajuda-nos, para que venhamos continuar no caminho de Deus, na palavra de Deus, voltando à nossa consagração, crescendo na graça, servindo ao Senhor. Ame ao Senhor, serve ao Senhor. Por favor, vamos orar. Irmãos e irmãs, concentra na oração, tudo quanto nós ouvimos, o cuidado que devemos ter, o nosso andar, o nosso viver. Precisamos da fé, precisamos da consagração, precisamos de vigiar muito mais do que antes. Precisamos ter cuidado do nosso andar, do nosso viver. Tenha fé na palavra de Deus, fé no caminho de Deus. Tenha a fé no caminho de Deus. Cuidado com muita familiaridade. Era irmão que trouxe para a fé, era irmão que sempre te ajudou na vida cristã e hoje queres ajudá-lo a voltar a Cristo porque desviou e ele não quer arrepender, o pastor não quer arrepender, o irmão não quer arrepender e quer andar no seu caminho. Muito cuidado com familiaridade para não injetar a palavra da maldição. É preferível pôr de joelho e orar a favor deles do que manter a familiaridade que está agora a batalhar contra a palavra. Está a usar a habilidade que conhecia como crente agora para destruir a obra e a vida cristã, questionando a doutrina de Deus, questionando a Bíblia, questionando, criticando toda a igreja. Muito cuidado, vamos orar. Na graça de Deus, a graça que traz a salvação a nós. Vamos orar para que possamos estar livres de toda soberba, todo orgulho que nos impede de manifestar a fé. Não vamos estar na companhia dos cães e devemos reconhecer a fé na humildade, a fé na honestidade, salvo de toda a poluição, de toda a contaminação. E precisamos da fé salvadora, na graça de Deus, que Deus tem providenciado. Devemos saber que não podemos salvar a nós próprios, é pela graça de Deus. E quando esta graça vem, nós humilhamos a nós próprios na presença de Deus. E isso traz a transformação. A graça traz a transformação. Não dorme, vamos orar. Isso traz a redenção, isso traz a restauração completa. Vamos colocar tudo diante de Deus em oração, suplicar ao Senhor. Deves voltar à cruz, voltar a Jesus. O sangue ainda te purifica, ainda lava. Com esse teu caminho que andavas, arrepende e volta ao Senhor. O poder salvador de Deus ainda está disponível. A graça, o poder que lava, que purifica, que transforma e que nos faz santo, aceitável diante dos olhos do Senhor. Vamos orar para a humildade, orar para a honestidade, orar para receber a fé salvadora que traz a transformação à nossa vida.
assim como nós recebemos, e vamos continuar na jornada celestial, na santidade e justiça perante o Senhor, na santidade e justiça perante o Senhor. Vamos orar. Ora no Espírito Santo, ora pelo poder do Espírito Santo, ora no Espírito, ora também em entendimento. Espírito te dar entendimento, te dar a graça para orar. O poder do Espírito Santo para continuar amando o Senhor na verdade. Ora no Espírito, canta no Espírito, mas também canta no entendimento e ora no entendimento. Vamos orar, precisamos do escudo da fé, para que venha nos defender de toda flecha inflamada do inferno que levanta contra nós. Mas também nós precisamos da espada do Espírito para defender e para lançar contra a estratégia do inimigo. Vamos orar, irmãos e irmãs, vamos consagrar a nós próprios diante de Deus e pedir ao Senhor para que nos dê mais graça, mais força para continuar nesta graça em justiça e santidade, com pureza, com verdade, santidade ao Senhor, sem desviar, sem voltar ao mundo. Vamos orar e servir a Deus até o final. Vamos servir ao Senhor até o final, concentrado no desejo de Deus, consagrado e conservado no favor de Deus. Oremos e falemos com o Senhor, busquemos a sua misericórdia, clamemos para que o amor de Deus, a compaixão do Espírito ainda se manifeste para com nossa vida. Vamos orar, pedir a misericórdia de Deus sobre nós. O caminho que nós estamos a andar, devemos andar com Deus, assim como Enoque andou com Deus. Devemos acertar os nossos passos perante o Senhor, obedecendo o seu caminho, a tua palavra, diligentemente. Devemos continuar no amor de Deus, no caminho de Deus. Andar sempre nesse caminho, não olhando para trás, não desviando. Vamos continuar no amor de Deus, no círculo do Senhor, na comunhão com os santos, no caminho da santidade e justiça. E tenha muito cuidado com familiaridade, porque é minha irmã de muitos anos, e toda a conversa acerca do pecado, toda a conversa acerca da vida dos outros, toda a conversa acerca da maldade, toda a conversa acerca de crítica contra a igreja, crítica contra o pastor, crítica contra a pregação, crítica acerca de muitas coisas. Se andar nesse caminho, se a trombeta soar, não subirás. Deves guardar a tua língua, guardar o teu coração, guardar a tua boca, guardar os teus passos perante o Senhor. Não podemos familiarizar tanto com o irmão dentro da igreja que não conseguimos mais defender a justiça, a verdade, a humildade, a santidade. Devemos ter cuidado com o caminho em que nós estamos a andar. Vamos orar. Há uma esperança de Deus para conosco. Se vamos manter como amigos de muitos anos na fé, devemos manter no caminho da santidade. Não pode haver murmuração em nossa boca. O seu poder é suficiente para nos guardar no amor de Deus, no caminho de Deus. No caminho de Deus. O poder de Deus tem se derramado e é o mesmo que vai nos guardar. Vamos ter cuidado, vamos andar em justiça, vamos andar na vigilância. Quando levanta conversas que o coração está a acusar, o Espírito Santo está a repreender. Isso não é conversa para entrar, isso não é o meio para ir. Se é aquele que era nos teus olhos que agora está a te escandalizar, melhor cortar. Se é aquele que era nos teus pés, é melhor cortar. E ter muita atenção no teu caminho. Devemos continuar no caminho de Deus, na verdade de Deus, na palavra de Deus. Devemos continuar seguindo ao Senhor, guardando a palavra de Deus. Vamos manter sempre naquilo que nós recebemos. Vamos manter sempre aquilo que Deus ministrou para nós. Ora, vamos suplicar ao Senhor. Não vais cair, levantar, cair e levantar. Não. Deves manter. Todos os apóstolos mantiveram firmes, batalharam na fé, e morreram na fé, e entraram nos céus. Essa mesma graça está disponível para cada um de nós em particular. Vamos batalhar por esta graça, manter a fé até ao fim. Não olha para trás e não desvia. Não vai desviar, não vai voltar atrás e nem permitir com que outros te desviem no caminho de Deus. Levanta, recebe a restauração,
o amor e a compaixão de Deus e a lavagem pelo sangue nesta noite e volta à família de Deus, ao círculo do amor. E vamos manter firmes na comunhão dos santos com nossos irmãos, com nossos pais na fé. Saímos dos ídolos, agora seguimos ao Senhor. Não voltamos mais a ídolos. Não voltamos mais ao pecado. Vamos orar e andar na novidade da vida. Andar na novidade na vida. Sempre andando com Deus. Ora e fala com o Senhor. Diligentemente andando na santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos andar na pureza, na honestidade, na verdade. Andando fielmente com Deus, andando fielmente um ao outro no caminho de Deus, andando na luz. Andamos na luz, não há mais trevas, não há mais trevas. Vamos lembrar, como continuamos no caminho de Deus, devemos ter compaixão por aqueles que estão a perecer, compaixão naqueles que desviaram. Lembra deles nas tuas orações, suplica a favor deles. Saíram no caminho de Deus e pereceram. Estão andando no mundo. E se a trombeta soar, sabemos que eles não vão subir. Eram irmãos da fé, eram obreiros, eram pastores, líderes, e que levantaram muito e colocaram na fé. Mas hoje eles estão ali no mundo. Lembra deles na oração, mas ao mesmo tempo muito cuidado com eles, porque a conversa que eles estão a trazer, a amizade que estão a levantar, ora, digo, Senhor, ajuda-me para que possa servir e ganhar outros, e trazer outros para a fé. Suplica também a favor deles, mas não permita com que os desviados pecadores te tiram no caminho de Deus. Vamos suplicar ao Senhor, vamos orar, Senhor, ajuda-nos, para que venhamos continuar na compaixão e na verdade de Deus, mas ao mesmo tempo com muito cuidado, porque eles já conhecem a doutrina, conhecem a palavra, conhecem a fraqueza, e é exatamente naquela área que levantam vários argumentos, várias perguntas, porque também lá estavam, lá conheciam, também pregaram, também conheceram, também viram muitos problemas, muitas fraquezas dentro da igreja, e hoje que desviaram, levantam contra tudo isso. Se querem trazer-los novamente à fé, muito cuidado com essas conversas, para que não desvie e não se contamine também com eles. Cuidado com o argumento que eles levantam contra a igreja, contra a liderança, porque isso não vem de Deus, mas vem de um coração que desviou. Se não vigiar, o teu coração será contaminado. É como alguém que tem HIV-Sida, não podemos usar o mesmo prato com eles, usar a mesma agulha, usar a mesma água, não, porque podemos nos contaminar. E no fim de todas as coisas, guardamos nossa fé para que venhamos entrar no céu. Em nome de Jesus nós oramos. Como estamos para fechar, vamos orar para o nosso Pai no Senhor, o nosso pastor internacional, que trouxe essa mensagem. Vamos orar para que mais graça, mais unção, mais poder, mais fogo de Deus desça sobre o nosso pastor, muito mais ainda, para nos ajudar a entrar no céu. Todos nós, e todos, no céu entraremos, juntos entraremos. Ora para o nosso pastor, para que Deus renova a força, que Deus usa mais e mais para nós. E vamos agradecer ao Senhor pela resposta da oração. Dá a Deus toda a glória. Agradeço ao Senhor pela resposta da oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Pai Celestial, damos-te graça e glória e louvor, porque sabemos que já nos respondeste. E somos gratos a Ti por toda a palavra. Senhor, nós te agradecemos pela oração e que nós fizemos perante Ti acerca de tudo quanto nos ensinaste. Rogamos para que nos conceda a força, a graça, o poder para continuar e continuar até o fim em nome de Jesus Cristo. E aqueles que desviaram, que estamos a buscar salvá-los, Senhor, como estamos tirados do fogo, nós não vamos cair no fogo com eles. Senhor, oramos, dá-nos a compaixão no coração, mas ao mesmo tempo, damos a graça para mostrar o cuidado com nossa própria alma, para que não venhamos cair, porque salvando outros não vamos perecer em nome de Jesus Cristo. Guarda o Senhor na justiça e santidade, com toda a purificação e sempre pronto em nome de Jesus Cristo.
Rogamos, Senhor, nenhum de nós vamos desviar. E rogamos, Senhor, aqueles que desviaram, traz a tua misericórdia, traga nosso irmão ao fé em nome de Jesus Cristo. Ao nosso Pai no Senhor, rogamos mais força, mais graça, força espiritual, física, mais unção, mais fogo do Espírito Santo, para servir, ser mais frutífero e vitorioso sempre no seu reino. Mais e mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós rogamos, como estamos a rogar, ajuda nosso pastor e todos nós vamos entrar no céu em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela resposta da oração. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Um grande amém.